Olá, meu nome é Amanda e esse vídeo falarei com vocês sobre angiospermas e gimnospermas. As angiospermas e as gimnospermas fazem parte do grupo fanerógamas do reino vegetal. As fanerógamas são plantas que possuem estrutura produtora de gametas visíveis. Elas são plantas que possuem sementes, incluindo as gimnospermas e angiospermas. O ciclo reprodutivo das fanerógamas é haplodiplobionte, igual ao das criptógamas. Neste tipo de ciclo, ocorre uma alternância de gerações gametofíticas com a esporofítica, que possui esporófitos diploides. Então vamos falar sobre as gimnospermas? As gimnospermas são o primeiro grupo de plantas a apresentar sementes. Estas sementes não são protegidas por um fruto, como nas angiospermas. Daí o nome deste grupo, gimnosperma, significa semente nua. São representadas em geral por árvores de médio e grande porte, sendo muito comuns em regiões frias e temperadas. As gimnospermas apresentam tecidos verdadeiros, que formam as raízes, caule, folhas e sementes, e são vasculares. Suas folhas são chamadas de aciculadas, pois possuem um formato parecido com agulhas, enquanto os troncos são fortes e resistentes. Os principais representantes das gimnospermas são coníferas. Formam o maior grupo e sua estrutura reprodutiva típica é chamada de cônio. Ginetáceas. Apesar de serem gimnospermas, possuem algumas semelhanças com as angiospermas, como o sistema vascular. Cicadáceas. Possuem folhas que se assemelham a samambaias e são comuns em regiões tropicais. Ginkgoáceas. São encontradas na Ásia e possuem propriedades medicinais. Como acontece a reprodução das gimnospermas? A reprodução das gimnospermas ocorre independentemente da água, graças aos estróbilos. Os estróbilos são estruturas que podem ser masculinos ou femininos. No caso dos masculinos, são formados os grãos de pólen, enquanto no caso dos femininos, são formados os óvulos. Os grãos de pólen são levados para os estróbilos femininos, principalmente pelo vento, ação de anemofilia, polinização pelo vento. E quando chega ao óvulo, o grão desenvolve o tubo polínico, que leva o gameta masculino até o gameta feminino. Após a fecundação, é formado o zigoto, que dará origem ao embrião. O óvulo se transforma então em semente e protege o embrião contra a dissecação. Nas coníferas, as sementes podem ser popularmente chamadas de pinhão, enquanto o estróbilo feminino é chamado de pinha. Nas gimnospermas, a fase dominante é esporofítica, sendo mais desenvolvida e duradoura que a fase gametofítica. Vamos falar agora sobre as angiospermas. As angiospermas são o único grupo de plantas que apresentam flores e frutos, além de serem um grupo de plantas mais diverso. Possuem uma grande variedade de tamanho e formas, podendo estar presentes em diversos ambientes, incluindo os ambientes aquáticos. Além das estruturas presentes em todas as outras plantas, as angiospermas se caracterizam, como já disse antes, pela presença de flores e frutos. A grande variedade de cores e cheiros das flores serve para atrair animais polinizadores, como aves e insetos. Na evolução das angiospermas,
Acredita-se que os insetos polinizadores tiveram grande participação para aumentar a diversidade e a distribuição geográfica dessas plantas. Os frutos das angiospermas também funcionam como um atrativo para animais que ajudam na dispersão das sementes, pois ao ingerir o fruto, as sementes não são digeridas, elas apresentam uma cutícula superprotetora e são liberadas junto com as fezes, o que pode aumentar a distribuição geográfica daquela planta. As angiospermas podem ser divididas em dois principais grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. As monocotiledôneas recebem este nome por possuir apenas um cotilédone. A primeira folha que surge é diferenciada e possui função nutricional. Outra característica é que as flores da monocotiledônea apresentam seus elementos em 3 ou múltiplos de 3, são chamadas de trímera. Outra característica que define esse grupo são as folhas com nervuras paralelinérveas, ou seja, nervuras paralelas. As raízes fasciculadas, sem o ramo principal com inúmeras raízes finas. O caule, em geral, não cresce em espessura, pois possui vasos condutores de maneira desorganizada com distribuição irregular. Os principais exemplos de monocotiledôneas são arroz, cebola, bambu, cana-de-açúcar, milho e palmeiras. As dicotiledôneas. As dicotiledôneas recebem este nome pois possuem 2 cotilédones. As flores das dicotiledôneas apresentam seus elementos em 2, 4 ou 5, sendo chamados de dímeras, tetrâmeras ou pentâmeras. As folhas deste grupo costumam ser mais ovaladas, com nervuras perinérveas ou reticuladas, ou seja, as nervuras não seguem um padrão paralelo. As raízes são pivotantes ou axiais, com um ramo principal a partir do qual podem aparecer raízes secundárias. O caule apresenta um crescimento em espessura formando um tronco, e os vasos condutores estão organizados de forma circular. Os principais exemplos de dicotiledôneas são o eucalipto, a rosa, a maçã, feijão, algodão, cactos e tomate. Vamos falar sobre a estrutura da flor? A flor é uma estrutura característica das angiospermas. É um conjunto de folhas modificadas que podem possuir cores e formas diferenciadas para atrair animais polinizadores. Essas folhas diferenciadas podem formar as sépalas e as pétalas, com função de proteção. O conjunto de sépalas forma o cálice e o conjunto de pétalas forma a corola. Os estames e os carpelos são as estruturas reprodutivas da flor. Os estames são responsáveis pela formação do grão de pólen. Ele é constituído por um filete com um antero no ápice. Já os carpelos são folhas modificadas que dão origem ao óvulo, e este pistilo é dividido em estigma, estilete e ovário. O conjunto de estames de uma flor é chamado de androceu, enquanto o conjunto de pistilos é chamado de gineceu. As flores podem apresentar ambos os sexos em uma mesma planta, sendo chamada de monóica, ou apresentam os sexos em plantas separadas, sendo chamadas de dioicas. Flores hermafroditas possuem tanto as estruturas masculinas, androceu, quanto as estruturas femininas, gineceu. Como se dá a reprodução das angiospermas?
O ciclo reprodutivo das angiospermas ocorre independente de água. O grão de pólen é produzido nas anteras, onde as células diploides sofrem meiose, formando micrósporos haploides. Quando esses micrósporos sofrem mitose, são diferenciados em grãos de pólen. O grão de pólen se deposita sobre o estigma no aparelho reprodutor feminino e dá origem a 2 gametas, núcleos espermáticos, além de formar o tubo polínico, estrutura que se estende pelo estilete para conduzir as gametas até o óvulo. O primeiro gameta masculino fecunda a gameta feminino e dá origem ao zigoto. O segundo gameta se funde aos núcleos polares, gametófito feminino, e forma uma estrutura triploide, o endosperma. O zigoto formará o embrião, que dará origem a uma plântula e crescerá em uma nova planta. O óvulo se desenvolve em semente e nela está presente o endosperma, responsável pela nutrição do embrião na fase inicial do desenvolvimento. O ovário então se desenvolve para formar o fruto, que protege a semente. Assim como nas gimnospermas, as angiospermas possuem a fase dominante principal esporofítica. Vamos falar um pouco sobre a importância das plantas no meio ambiente para todos os seres vivos? As plantas são a base da cadeia alimentar de todos os seres vivos. Elas são produtoras e servem de alimento para consumidores primários, que então serve de alimento para o consumidor secundário, que servirá de alimento para o consumidor terciário e assim por diante. Além da importância na cadeia alimentar, as plantas têm diversos benefícios para os seres humanos. Elas possibilitam que o ser humano respire o ar puro, tenha uma alimentação saudável, possa cultivar a jardinagem, possam fazer terapias complementares e alternativas para a saúde e muito mais.